Você já se sentiu preso, como se a sua vida estivesse em ponto morto? Talvez você tenha mais de 20 anos, olha para trás e percebe que o tempo está passando rápido demais, mas sua realidade continua a mesma. Nenhum milagre aconteceu, nenhum diploma de Harvard caiu do céu, nenhuma herança milionária chegou à sua conta. Só que a dor é essa. Os dias estão voando e, no fundo, você sabe que não está vivendo o que deveria viver. A ciência mostra que mais de 92% das pessoas abandonam as próprias metas nos primeiros 30 dias. E sabe por quê? Porque vivem esperando a motivação perfeita, a condição perfeita, o momento perfeito que nunca chega. O resultado é sempre o mesmo: frustração, culpa e uma sensação sufocante de estar ficando para trás enquanto outros avançam. Mas aqui vai a verdade que Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais poderosos da história. Você não precisa de sorte, nem de talento extraordinário, nem de circunstâncias especiais. Você precisa apenas de um hábito. Sim, um único hábito. E se você conseguir sustentá-lo por menos de 90 dias, vai olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que vê. Mais calmo, mais confiante, mais rico, não apenas no bolso, mas na mente e no espírito. Hoje eu vou te mostrar exatamente qual é esse hábito. Por que ele é tão poderoso e, principalmente, porque quase ninguém tem coragem de praticar até o fim. Então fica comigo até o final, porque pode ser que daqui a 3 meses você volte para este vídeo como alguém completamente diferente. E antes de seguir, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual é o hábito que você sabe que precisa criar, mas ainda não teve coragem de começar? Capítulo 1. Contextualização. Napoleon Hill não nasceu em berço de ouro. Ele não herdou fortunas, não fundou uma grande empresa, não tinha sobrenome famoso. Pelo contrário, cresceu em meio a dificuldades e, ainda assim, transformou mais vidas do que qualquer guru moderno. Por quê? Porque ele teve acesso direto ao coração e à mente dos homens mais bem-sucedidos da história. Homens que construíram impérios quando o mundo ainda estava sendo moldado. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, gênios e visionários que mudaram o curso da humanidade. Hill passou mais de 20 anos estudando esses gigantes, observando não apenas o que eles faziam quando estavam sobre os holofotes, mas principalmente o que eles faziam quando ninguém estava olhando. Ele percebeu algo chocante. Não era sorte, não era talento fora do comum, era um padrão, uma prática silenciosa quase invisível que todos eles tinham em comum. Dessa longa investigação, nasceu um dos livros mais poderosos de todos os tempos. Pense e enriqueça. Think and Grow Rich. Um manual mental, um verdadeiro mapa para criar riqueza, propósito e liberdade. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Por trás de toda a filosofia do livro, existe um ponto de partida. Um único hábito. Uma prática simples, mas tão forte que foi capaz de transformar homens comuns em lendas. E enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo gastam tempo buscando hacks milagrosos, estratégias complicadas, cursos caros ou promessas mágicas, os verdadeiros mestres voltam ao básico, ao essencial. Eles constroem a vida que desejam com base nesse único hábito. E é exatamente disso que estamos falando aqui. Porque no final não é a motivação que sustenta a sua jornada, ela desaparece. Não é a sorte que garante resultados, ela oscila. Não é o talento que decide o seu futuro. Ele sozinho não é suficiente. O que faz a diferença é o hábito. Ele é o alicerce invisível que transforma desejo em resultado, sonho em realidade, intenção em conquista. Foi isso que Napoleon Hill entendeu e que quase ninguém tem coragem de aplicar até o fim. Capítulo 2. O problema. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Acordam cansadas, apertam o botão de soneca como se 10 minutos extras pudessem mudar alguma coisa, correm para sobreviver ao dia e, no fim, repetem o mesmo ciclo. Dias viram meses, meses viram anos, e quando percebem, o que sobra é apenas uma coleção de arrependimentos. E não é por falta de talento, não é por falta de oportunidades, é porque faltou o hábito. Faltou o propósito, faltou coragem de fazer todos os dias, mesmo quando não havia vontade. Vivemos na era mais distraída da história.
Redes sociais, notificações, séries, vídeos curtos, tudo foi projetado para capturar a sua atenção. Você sabia que, em média, uma pessoa comum toca no celular mais de 2.600 vezes por dia? E que, a cada vez que você se distrai, seu cérebro precisa de 23 minutos para voltar ao foco completo? Agora imagine isso multiplicado por meses, por anos. Esse é o custo invisível que te mantém preso. A armadilha é cruel. Você sente que está ocupado o tempo todo, mas nunca sai do lugar. Está sempre começando algo novo, mas nunca termina nada. Compra um livro e abandona na metade. Assiste a um vídeo motivacional e promete mudar na segunda-feira, mas a segunda nunca chega. É como correr numa esteira. Você gasta energia, mas continua no mesmo lugar. E sabe o que falta? Clareza, direção, disciplina para sustentar um único hábito até que ele se torne parte de quem você é. Napoleon Hill alertava: a indecisão é o inimigo número 1 do sucesso. E ele estava certo, porque o fracasso raramente acontece de uma vez. Ele se acumula em pequenas escolhas diárias. Aquela vez que você adiou, aquela promessa que você quebrou, aquele objetivo que você abandonou no meio do caminho. Enquanto isso, a vida vai passando. O homem moderno diz que quer liberdade, mas vive como escravo das distrações. Quer ser rico, mas gasta tudo em coisas que só alimentam sua ansiedade. Quer respeito, mas nem sequer cumpre a própria palavra. A verdade é dura. O fracasso não é um grande acidente. É apenas a soma de pequenos descuidos repetidos todos os dias. Assim como o sucesso também não é um milagre. Ele nasce da soma de pequenos hábitos, praticados com constância mesmo nos piores dias. Especialmente nos piores dias, porque é aí que o verdadeiro crescimento acontece. Capítulo 3. A revelação. Napoleon Hill passou mais de 2 décadas entrevistando os homens mais poderosos da sua época. Ele conversou com magnatas do aço, do petróleo, da eletricidade, com inventores que mudaram a história e com empreendedores que criaram indústrias do zero. E depois de tantas conversas, análises e anotações, ele percebeu algo surpreendente. Todos eles tinham um hábito em comum. Não era uma técnica complicada, não era um segredo guardado a 7 chaves. Era algo tão simples que, à primeira vista, poderia parecer até ridículo. Eles praticavam todos os dias o hábito de definir um propósito claro e afirmá-lo em voz alta, com emoção e convicção. Hill chamava isso de propósito definido e dizia sem rodeios: nenhum sucesso duradouro é possível sem ele. Agora pense, quantas pessoas você conhece que acordam todos os dias sem saber exatamente para onde estão indo? A maioria se levanta já no modo automático, reagindo aos problemas, vivendo de improviso, apagando incêndios. Elas não criam a vida que querem, apenas reagem à vida que aparece. Mas os homens que construíram riqueza, influência e liberdade tinham um ritual diferente. Eles começavam o dia lembrando a si mesmos quem eram, o que queriam e por que faziam o que faziam. Eles não apenas pensavam em seus objetivos, eles falavam em voz alta, repetiam com energia, visualizavam o futuro e sentiam a vitória antes mesmo de conquistá-la. E aqui está o detalhe científico. Pesquisas modernas em neurociência mostram que o cérebro não distingue claramente entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Quando você repete um propósito com emoção, seu cérebro cria conexões neurais como se aquilo já fosse realidade. É como se você começasse a treinar o futuro dentro da sua mente antes de ele se manifestar fora dela. E é justamente por isso que este hábito é tão poderoso. Ele reprograma sua mente. Ele cria um filtro invisível que orienta suas decisões, suas ações e até as oportunidades que você enxerga.
Enquanto a maioria vive perdida, reagindo a qualquer estímulo, você pode começar a viver de forma consciente, com clareza e direção. É simples, mas não é fácil, porque exige disciplina. E é justamente por isso que quase ninguém sustenta esse hábito até o fim. Capítulo 4. Escalada de tensão. Nos primeiros dias, tudo parece mágico. Você acorda cedo, lê o seu propósito em voz alta, sente uma energia diferente, quase como se o universo finalmente tivesse decidido conspirar a seu favor. É como um romance no início: paixão, entusiasmo, esperança. Mas bastam algumas semanas para que a realidade apareça. A motivação vai embora, a rotina começa a pesar, e os velhos hábitos, aqueles que você jurou abandonar, baterem à sua porta como velhos amigos insistentes. É nesse momento que a verdadeira batalha começa. E o inimigo não está lá fora, ele está dentro de você. Ele não grita, ele sussurra. Hoje você pode pular só uma vez. Isso não está funcionando. Você está perdendo tempo. E se você dá ouvidos a essa voz, tudo desmorona. Você volta a ser quem sempre foi, cheio de boas intenções, mas vazio de ação. Estudos em psicologia mostram que mais de 80% das pessoas abandonam novos hábitos antes do dia 30. Não porque são incapazes, mas porque subestimam a força da mente sabotadora. O cérebro humano foi programado para buscar conforto e evitar esforço. E quando você começa a mudar, ele entra em modo de defesa, tentando te puxar de volta para o seguro, para o conhecido, mesmo que esse conhecido seja a vida que você odeia. E aí surgem as comparações. Fulano já chegou lá, e eu aqui repetindo frases diante do espelho. Será que isso é ridículo? Será que eu estou enganando a mim mesmo? Mas Hill já dizia: persistência é o ingrediente mágico que transforma desejo em ouro. O segredo não é estar motivado, o segredo é estar comprometido. É manter o hábito mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins. Porque é nesses dias que você forja o aço da sua disciplina. É nesses dias que você quebra correntes invisíveis. É nesses dias que você deixa de ser um escravo da preguiça, do medo e da dúvida. Você começa a perceber os sabotadores internos, o medo do fracasso, o medo do ridículo, a sensação de que começou tarde demais. Mas entende algo poderoso. Todo medo nasce de uma história que você contou a si mesmo. Eu não sou bom o suficiente. Minha vida é mais difícil que a dos outros. Não vai dar certo. Mentiras. Narrativas que parecem proteger, mas na verdade te mantêm preso. E só existe uma forma de vencê-las: repetindo o seu propósito, com fé, com convicção, todos os dias. Porque a mente acredita naquilo que você alimenta. Se você repete desculpas, vive em mediocridade. Se você repete propósito, constrói grandeza. Mas não pense que o mundo vai facilitar o caminho. Os testes virão. Discussões familiares, dívidas inesperadas, cansaço extremo, falta de apoio. Às vezes até a sensação de estar sozinho contra tudo e todos. E ainda assim, algo dentro de você precisa dizer: só mais um dia, apenas mais um dia. Dia após dia, você se torna mais forte, mais disciplinado, mais próximo da sua nova identidade. E aí, uma coisa extraordinária acontece. Seu entorno começa a resistir. Amigos podem achar que você está estranho. Seu corpo pede descanso. Seu cérebro implora para voltar à zona de conforto. Mas você já atravessou a linha invisível. Do outro lado, existe uma versão sua que não depende de motivação, mas de consistência. Uma versão íntegra que cumpre a própria palavra, mesmo quando ninguém está olhando. E é essa versão que muda tudo. Capítulo 5. O ponto de inflexão. No dia 43, nada explode. Não há fogos de artifício, não há sinais divinos, mas algo dentro de você faz clique. Você repete o seu propósito de manhã como sempre. Mas, pela primeira vez, não é apenas palavras. Você começa a sentir.
A pessoa que você quer ser já parece estar dentro de você, e isso transforma tudo ao seu redor. Naquela semana, você percebe pequenas vitórias que antes pareciam impossíveis. Um cliente antigo finalmente confia em você. Um contrato estagnado se destrava. Uma oportunidade que parecia fora de alcance aparece. Coincidência? Talvez. Mas, na realidade, tudo isso acontece porque você começou a agir como quem já é a pessoa que deseja ser. E aqui está a ciência por trás disso. Estudos em neuroplasticidade mostram que a repetição diária de ações e pensamentos molda fisicamente o cérebro, fortalecendo conexões neurais ligadas a foco, disciplina e confiança. Cada vez que você repete seu propósito, você está literalmente reprogramando sua mente. O ponto de inflexão não é um grande evento externo, é uma sequência de micro-vitórias internas. Você começa a dizer não com mais firmeza, organizar melhor seu tempo, priorizar o que realmente importa, cuidar mais da sua saúde, falar e agir com mais convicção. Pequenas atitudes que antes pareciam difíceis, agora fluem naturalmente porque você não é mais o mesmo. E quando você muda por dentro, o mundo responde, pessoas percebem, o ambiente se transforma, as oportunidades se alinham. Resultados que antes pareciam fora do seu alcance começam a aparecer. Tudo começa com um hábito simples, um compromisso diário que parecia pequeno demais para ser levado a sério, mas que na prática se torna o fundamento de uma nova vida. Napoleão Hill dizia: quando você age com propósito, o universo conspira a seu favor. Pode soar bonito, até poético, mas só faz sentido quando você vive isso. Quando portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir, você percebe, o verdadeiro poder estava na constância, na fé silenciosa e no compromisso diário que ninguém via. E é aqui que você entende uma verdade simples. A mudança não está no mundo, está em você. Capítulo 6. Clímax. Depois de 90 dias, você não é apenas mais disciplinado. Você é outra pessoa. O seu rendimento no trabalho aumenta. Mas isso é apenas um reflexo externo. O que realmente muda é a clareza mental, a sensação de saber exatamente quem você é, o que quer e o que não está disposto a aceitar. O medo da indecisão desaparece, a ansiedade diminui. Você passa a tomar decisões rápidas e precisas porque sua mente eliminou o que não importa e concentrou energia no que realmente gera resultados. E aqui está o impacto invisível, mas poderoso. Você se torna mais seletivo com quem mantém por perto, mais firme nas escolhas e mais direto nas palavras. Cada ação passa a refletir o propósito que você repetiu todos os dias. O hábito diário de afirmar o seu propósito muda não apenas a sua mente, mas também sua realidade prática. Você começa a notar soluções que antes pareciam impossíveis. Seu tempo passa a valer mais porque você sabe exatamente onde quer chegar. Pequenas decisões financeiras, conversas estratégicas, escolhas de saúde, tudo flui com mais eficácia. E a ciência explica isso. Quando você fortalece uma intenção com repetição emocional, seu cérebro ativa circuitos de recompensa e motivação. Cada pequena vitória dispara dopamina, reforçando o hábito e tornando-o quase automático. Você não depende mais de força de vontade, porque a constância criou uma nova identidade. Esses 90 dias ensinam algo que nenhuma universidade ou curso ensina. O que vence não é o mais talentoso, mas o mais consistente. Aquele que enfrenta o tédio, que faz o simples todos os dias sem aplausos, que age mesmo quando ninguém observa. Como o Hill dizia, você se tornará aquilo em que pensa constantemente. Durante esses 90 dias, você pensou, agiu e viveu seu propósito. E agora, você é exatamente aquilo que imaginou. As pessoas vão começar a notar mudanças. O que aconteceu com você? E você vai sorrir, porque o que elas veem é apenas o resultado. O verdadeiro trabalho aconteceu no invisível, no silêncio da sua casa, repetindo frases, acreditando, mesmo sem provas externas. E aqui vai a verdade dura. Quantas pessoas você conhece que permanecem presas em empregos que odeiam, em dívidas que roubam a paz, em relacionamentos vazios,
simplesmente porque nunca se deram ao trabalho de definir claramente quem queriam ser. Este hábito muda tudo, mas só funciona para quem o leva a sério, para quem para de esperar motivação e entende que o sucesso é uma construção diária, uma escada que começa no degrau invisível. Capítulo 7. Final. O que ninguém te conta é que mudar dói. É desconfortável, solitário e no começo parece inútil. Mas se você tiver coragem de sustentar um hábito simples por 90 dias, vai provar a si mesmo que pode transformar qualquer área da sua vida. O hábito que Napoleon Hill revelou não é mágico, não é fácil, mas é real. Ele exige um compromisso silencioso, diário, inabalável. Um compromisso com você mesmo. Um momento de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais, eu posso mais, eu vou mais longe. E depois disso, a ação diária é o que faz a diferença, mesmo quando ninguém vê, especialmente quando ninguém vê. Se você pudesse voltar no tempo, talvez começaria antes. Pararia de buscar atalhos. Aceitaria que a liberdade não nasce da pressa, mas da consistência. Confiaria mais no processo e menos na dúvida. Então aqui vai a verdade. Não espere mais. Comece hoje, agora mesmo. Pegue uma folha de papel, escreva seu propósito definido, leia em voz alta com emoção 2 vezes ao dia. Repita. Persista mesmo quando for difícil. Continue sem falhar por 90 dias. E quando chegar ao final, volte aqui e conte nos comentários. O que mudou na sua vida? Porque algo vai mudar, pode acreditar. Mas acima de tudo, aplique. O mundo não precisa de mais gente motivada. Ele precisa de pessoas decididas. Pessoas que se comprometem, que repetem seu propósito diariamente, que transformam desejo em realidade. Se quiser continuar aprendendo e acelerando sua evolução, inscreva-se no canal. Entre na comunidade e aproveite benefícios exclusivos, participe de debates, receba conteúdo que pode mudar sua vida. E para continuar seu crescimento, deixamos na tela um vídeo relacionado que vai complementar tudo que você aprendeu aqui e te ajudar a avançar ainda mais. Lembre-se, a mudança começa agora, com um simples hábito, repetido todos os dias, sem falhar. Faça isso e transforme sua vida. Deixei esse vídeo aí na tela como presente para você que ficou até aqui. Clique e assista. Você vai gostar. Até o próximo vídeo.